Olá, estamos em mais uma programação virtual do Centro Cultural Banco do Nordeste. E hoje nós estamos aqui com Jerônimo Gonçalves e vamos apresentar Contos da Lua Grande, histórias de assombração nos terreiros do Cariri. E aí, antes da gente passar a palavra para o Jerônimo, eu queria pedir a quem está nos assistindo que deixe o seu joinha, deixe o seu like. É muito importante para nós esse feedback. Bom, Jerônimo Gonçalves, narrador, pesquisador de histórias tradicionais, diga aí que conversa é essa, né, de contos de lua grande, de história de assombração. No Cariri tem história de assombração, Jerônimo? Queria aqui agradecer e dizer que o Cariri é sim repleto de histórias de assombração e eu gosto muito de contar essas histórias porque são histórias que contam a nossa memória e que passa de geração em geração, de mãe para filho, e vai passando essas histórias de assombração. São histórias incríveis. O Cariri cearense é preenchido dessa poética artística que é a oralidade. Tem uma história muito bonita que minha avó contava para minha mãe, que a minha mãe sempre nos contou, que eram as histórias de consolo. E não pense que era história para dormir, não. Era história para ver se o menino saía de perto dela. Aí eu digo, ela sempre dizia, oxe, Deus, se eu contar uma história boa e doce, é assim, não ficar aqui querendo a manhã toda e ouvir história. A gente tem que contar uma história de assombração, que é para espantar esses meninos, para ver se vão brincar. A primeira que eu ouvi, que a minha mãe me contava, e ela me espantava mesmo, que eu passava a noite com o juízo meio virado. Que era uma história de uma tal de uma botija. Já ouviu falar em botija? Pois pronto. Dizem que esse povo que gosta de guardar muito dinheiro, não gosta nem vai levar, né? Nem vai levar o dinheiro, mas diz que juntava antigamente os dinheiros, aquelas moedas antigas, dentro de um pote. A pessoa, antes de morrer, enterrava esse dinheiro para ninguém achar de perto, no meio do mato. Mas só essa pessoa sabia onde é que estava esse dinheiro, num monte de pote de dinheiro. Só que minha mãe disse que essa pessoa, quando morria, escolhia outra na noite para arrancar esse dinheiro. Minha mãe disse que chamaram ela. Ela disse que nunca foi, porque não tem coragem de arrancar a botija. Meia-noite, porém, inventou de chamar um tal de João, que mora lá na comunidade há muito tempo. João conta essa história. Não sei se é verdade. João nunca gostou de trabalhar, ficava o dia todo balançando na rede. Balançava para cima e para baixo, balançava para cima e para baixo. E o povo, João, vai trabalhar. Não, meu negócio é ficar rico. Aí passou um senhor meio estranho e disse, teu sonho é ficar rico? Aí João, Oxe, depois vamos trabalhar. Não, quero história de trabalhar. Pois tem uma forma de ficar rico. Como? Se você tiver coragem de arrancar uma botija. Oxe, João pulou da rede de mais ligeiro. Pulou ligeiro, tenho coragem na hora. Aí disse, como é que faz para arrancar essa botija? Bom, João, são 3 tentativas. A primeira noite, você tem que sonhar, dormir com a barriga para cima e as mãozinhas juntas, e você vai sonhar. E vai dormir dizendo, eu quero arrancar uma botija, eu quero arrancar uma botija, eu quero arrancar uma botija. Na terceira vez, você vai sentir um peso em cima de você, como se fosse uma coisa muito pesada ali, apertando, dizendo, sua botija está preparada. Primeira noite fez, João, vou me deitar, se deitou, eu quero arrancar a botija, eu quero arrancar a botija, eu quero arrancar. João ficou duro. No outro dia, João, eita, aconteceu. Primeira coisa deu certo. Eita, agora vamos. Aí qual é a segunda? A segunda coisa, ele tinha que ir na última igreja, lá da ponta da serra, mandar o padre benzer cinza, água e uns alfinetes que ele guardava no bolso. Tinha que levar esses alfinetes no dia. João subiu essa serra, não queria saber mais de nada. Subiu a serra. Quando chegou lá, seu padre, benzeu, e o padre, para que é? Para que não? Seu padre é para eu guardar em casa, a gente tem que ter uma coisinha benta em casa, porque a gente não sabe o dia de amanhã. João benzeu, voltou para casa. A terceira, era que na terceira noite, o terceiro objetivo, era que meia-noite, João saísse com essas coisinhas, a água benta, a cinza e os alfinetes, e fosse para a mata dentro, arrancar a botija, que era um dinheiro. Aí saiu. João, está fácil demais. Deu 6 horas da noite, João, eu vou já, e deu 8 horas da noite. Quando deu meia-noite, que aquele silêncio estava na comunidade toda, João, vixe, e eu vou sozinho arrancar essa botija, não sei se eu vou não. Só que João, né,
Quando imaginou no dinheiro, digo, não tem quem faça eu ficar aqui. João foi e saiu. Quando chegou no meio da floresta, João já sentia aquele peso. Aquele silêncio, aquela mata parece que estava viva, um frio gélido que chegava a doer os pés. João, ai minha Nossa Senhora, e agora o que é que vai ser? Meu Deus do céu. João entrou mata dentro, a mata começou a se mexer como se estivesse andando, e João começou as pernas a tremer, não sabia se andava mais para frente, se andava mais para trás. O caminho que João foi se fechou em mata todo. E João, valei minha Nossa Senhora, meu Padre insiste, e agora o que é que eu vou fazer? E começou a aparecer bicho de todo canto. Disse que João, antes de chegar onde estava a botija enterrada, disse que apareceu tanto cão, de tanto tamanho, de todo jeito, e pulou e maribondo de tudo no mundo, e João doido sem saber como lutar. Aí foi que João se lembrou que tinha guardado uma cinza benta e um pouquinho de água, né? Foi que ele tirou do bolso, jogou, valei meu Padre insiste, jogou isso em todo lugar, desapareceu tudo. João voltou correndo para casa, nunca mais. No outro dia João se levantou, foi trabalhar, disse, não queria mais ficar rico não, com a história de arrancar a botija. Essa é uma história que a minha mãe me contava, que era para ver se a gente tinha coragem de trabalhar, né? Porque história de ficar rico arrancando botija, não venha não que não dá certo não, tem que se levantar e trabalhar cedo. Aí minha mãe sempre contava essa história, eu sempre ficava com vontade de arrancar a botija, né? Quando ela disse que tinha um dinheiro enterrado, era a melhor coisa. Eu digo, Maricela, eu não vou achar esse dinheiro, um dinheiro fácil, enterrado, não é? Vou cavou um buraquinho lá, né? Pega o dinheiro, mas tinha que enfrentar um monte de cão, minha filha, e olha lá se saísse de lá vivo, né? João ainda está vivo para contar a história, diz João na comunidade. Aí minha mãe até hoje conta essa história para a gente, que é para a gente se levantar cedinho e ter coragem de trabalhar, porque histórias são assim, são contos que a mãe da gente conta. E esse é um dos contos que eu gosto muito, porque assim, até hoje eu conto para os meus sobrinhos e eles ficam todos assim, tudo paralisado, porque gente, existe mesmo, imagina, se existe o dinheiro, se existe a botija, se existe o cão. Eu digo, meu filho, existe tudo isso, porque pelo menos já é o que João conta, né? Eu não quero história, ninguém me ofereça botija, minha gente, porque eu não tenho coragem de arrancar a botija. E dizem que a botija, né, você tem que procurar sozinho, né? Você não pode ir de banda. Eu acho que o grande problema é esse, né? Porque se pudesse fazer um ajuntamento de gente e aí ir atrás dessa botija, até eu ia, mas sozinha também não tenho coragem de ir, não. Não dá certo de forma alguma. E, Jerônimo, fala um pouco dessa questão das histórias tradicionais, assim, dos terreiros, né? Essas histórias que são contadas nos terreiros, dessa tradição, que mesmo com a urbanização das cidades, ainda se mantém, né? Mesmo que as pessoas não tenham mais terreiros, mas às vezes tem a varanda da sua casa, ainda tem um quintalzinho, e aí as famílias se juntam ali e contam histórias, né? Eu lembro que na minha infância, né? Mesmo lá em Fortaleza, né? A gente, os adultos também, né? Meus tios, meu padrinho, e gostavam também de contar a história de assombração para as crianças. No nosso caso era para a gente se aquietar, porque a gente ficava brincando, e aí ninguém queria dormir, ninguém queria ir embora, a meninada que estava lá, então ele juntava, e aí assim, as únicas histórias que fazia a gente parar a brincadeira para ouvir eram as histórias de assombração. Se fosse contar outras histórias, a gente não prestava nem atenção e seguia brincando. Então, era uma forma de aquietar menino danado. E aí eu queria que você falasse um pouco dessas histórias, né, contadas na família, dessa oralidade, né, que passa de geração em geração, da importância disso. E se no Cariri tem disso também, né? Tem história de terreiro, certeza. História de quintal. Assim, o Cariri é um lugar assim, magnífico para a contação de história, para a oralidade, para essa tradição que já perpassa várias gerações. A gente ainda vive em umas cidades aqui do Cariri que tem muito zona rural, ainda existe esses terreiros, essas renovações que as pessoas celebram, o Sagrado Coração de Jesus, o Sagrado Coração que as pessoas têm na casa, aí faz a renovação. E nessas renovações a gente consegue perceber que sai um marco de histórias lindo, é onde se encontra a comunidade para celebrar aquele momento. É onde saem tantas histórias de diversas formas. As pessoas ainda aqui têm uma cultura, muita ainda, de se sentarem na calçada para contar histórias. E principalmente se for à noite,
Aí é que sai aquelas histórias que as pessoas já têm. Ixi, é de noite, aquela pessoa já vai dormir meio pesado, né? Para saber, para atormentar. Não tem um povo assim. Eu, por exemplo, eu adoro. Quando eu estou com uma turma de gente assim para contar a história, eu digo, eita. E foram tradições, por exemplo, que foram passando de geração em geração, porque há um tempo atrás, ainda não havia tanta tecnologia, então era uma forma pedagógica, através da oralidade, das pessoas se comunicarem, se confraternizarem, se unirem para contar aquele momento, para passar um saber que já vinha de outra geração. A gente estava numa época, inclusive, que a leitura ainda não era tão acessível, mas a oralidade era a forma de se comunicar, era a imagem, era a história, era a presentificação que ficava naquele momento. Então, ouvir uma oralidade, por exemplo, de minha avó, era a coisa mais linda do mundo. Noite de lua cheia, ela fazendo o siquilho ali, meia-noite, contando história. A gente passava altas horas naquele momento e a gente dormia com aquele sentimento que a gente vivia a história. Porque é uma cultura tão bonita que você percebe, por exemplo, quando minha mãe me conta história, eu sinto o gosto da história. Eu sinto o cheiro, eu sinto a imagem, é como se eu estivesse dentro da oralidade. E isso fica na gente. E a gente vai guardando, passando de geração em geração e percebendo que aquelas coisas é o que te forma. Enquanto orador também, sabe? Enquanto uma pessoa que passa a história para a criança, que passa a história para o adulto, que passa a história para o idoso. Que você leva aquilo para a sua vida. Eu digo, puxa, como a gente tem uma pedagogia da oralidade fundamental para a nossa juventude, para as pessoas que nos cercam, que nos acompanham. E isso é bacana. Que vem de uma oralidade altamente construída, pedagogicamente construída, sabe? Quando eu via minha avó, que a história tinha um meio, que a história tinha um início, que a história se costurava e ia até o ponto que ela queria, atingia o objetivo, que era convencer os meninos que aquela história era verdade. E minha avó, pode ter certeza, as histórias dela, você disse, é verdade essa história, que não pode, uma senhora é tão detalhada, assim, parece que ela estava lá dentro, vivendo aquele momento. Tem uma que eu acho fantástico, que é, ela sempre começa a contar essa história cantando. Minha avó adora contar, assim, contar, cantar. E ela lembra das histórias de terreiro dela, sabe? Quando acendia uma fogueira muito grande e tudo mais. E tem uma que é muito boa, que é... Ela sempre começa. Quando eu chego com esse pandeiro, ela adora. Ah, toca um pouquinho, toca um pouquinho. 4 horas o galo já cantou, amanheceu e não demora. Não chore, meu bem, que eu penso que meu reizado cearense vai embora. Minha avó dizia, minha gente, que quem tiver menino em casa, criança recém-nascida, batize, que vai ter um momento, vai ter um dia que vai ter 3 noites de escuridão, que o sol não vai sair de jeito nenhum, vai ser só noite, 3 dias que vai ser só noite. Aí minha avó sempre dizia para minha mãe, né, quando estava com os meninos, não, deixa para lá, não, batiza esses meninos, Detinha, batiza esses meninos. Por quê, dona Maria? Porque vai ter as 3 noites de escuridão. Como assim, dona Maria? 3 noites de escuridão. Pois é. E como é que vai ser essa noite de escuridão? Diz que os meninos que não são batizados, quando esse sol tapar, que for só escuridão, diz que essas crianças viram monstro. E devora toda a família que tiver em casa. Ave Maria, no outro dia minha mãe corria para batizar os meninos, vamos marcar esse batizado. Ela até contou que teve uma história que foi verdade. Diz minha avó, né? Eu acredito nela. Ela disse que teve um menino, que ela não disse o nome, lá numa comunidade, bem pertinho, que a mãe disse que não ia batizar, que não precisava e tudo mais. Aí teve um tempo que a lua não apareceu, que o sol não apareceu, aquela neblina pesada, e disse que o menino saiu na madrugada da noite atacando tudo no mundo. Até hoje esse menino nunca mais apareceu. Até hoje a família está procurando. E minha avó sempre disse, quem tem menino em casa, batiza, porque vai ter uma noite de lua cheia, e se nessa lua, aliás, noite de escuridão, e se nessa escuridão, os meninos não tiver batizado, vão virar monstro e vai destraçalhar todo mundo. E diz que não tem quem tire o encanto. Não tem quem tire o encanto até as 3 noites passar. E dizem que tem aquela... Aí minha avó sempre contou também,
que era por isso que a gente precisava guardar as cinzas da fogueira de São João, de São Pedro, né? E eu digo, nunca disse, por que é que tem que guardar? Por conta dessas 3 noites de escuridão. Eu digo, oxente, a cinza, no outro dia a gente tem que pegar a cinza e botar em volta da casa para proteger. Diz que a casa fica benta até a fogueira seguinte, protegida de todo demônio, de tudo quanto é cão, porque diz que nessas 3 noites de escuridão, os cão atacam as casas tudo e todo mundo e não quer saber. Aí ela disse que tem que guardar. E tem que guardar também os tronquinhos de árvore que fica. Às vezes o pessoal tem a cultura ainda de queimar a fogueira, né? Aqueles restinhos que fica do carvão, porque diz que vai faltar energia, não vai ter energia. E a única coisa que vai acender é alguma madeira que for benta. A água do mesmo jeito. Vai para a missa, leva uma garrafinha de água, peça para o padre benzer e guarde lá na sua casa, nem que seja a vida toda. Porque no dia que chegar essas 3 noites de escuridão, vai faltar água, vai faltar tudo. A água benta é quem vai suprir a necessidade. E minha avó sempre contando essas histórias. Porque disse, menino, ela convencia a gente, né? Ela convencia, se não batizar esses meninos, vão virar tudo lobisomem, vão tudo atacar o povo dentro de casa e devorar tudo. E tem essas histórias que, por exemplo, ela conta com a naturalidade, com a realidade tão boa para aproximar os saberes da família, sabe? Que era bonito aquilo, que é bonito isso tudo, sabe? Você se encontrar para fazer uma oralidade, para contar uma narrativa, para contar um momento, ainda que seja efêmero ou épico, mas que convence a gente de que isso ali é potente para a gente. Você vai construindo isso. E até hoje eu começo a catar, como a gente chama aqui, né? Catar histórias, que é esse catar mesmo, de escolher, de ter essas histórias, principalmente desses saberes populares, dos nossos ancestrais, que são as pessoas que nos antecederam e que passou de geração em geração. E a gente tem essa cultura aqui, de estar em volta de uma roda de coco, babaçu, tirando, e a mãe, ou o pai, ou o colega, o tio, que está contando ali para o tempo passar. O tempo também é calculado através da oralidade. Quando uma história termina, já sabe que passou um tempinho. Então, ou entra outra história, ou então a gente continua com o trabalho. Então, a gente tem essa sabedoria aqui no Cariri muito grande, assim, de uma honestidade, de uma beleza poética, assim, que a gente precisa cada vez mais potencializar isso, para que outros jovens, crianças, pessoas possam saber o que é essa oralidade, sabe? A forma que contar, esse pedacinho de história que a gente vai amarrando, e o mais bonito é isso. Às vezes eu vejo que, por exemplo, minha mãe e minha avó, elas trocavam um pedacinho da história e ficava bonito, cada um ia ressignificando, reinventando para convencer. Opa, se eu quero convencer esse menino, eu tenho que acrescentar um pouquinho, né? Então, se eu quero deixar com mais medo, eu vou inventar um pouquinho a mais. Por exemplo, a das 3 noites de escuridão, sabe? São histórias que até hoje eu imagino, será que não vai haver mesmo essas 3 noites de escuridão? Que a criança que não for batizada vai virar bicho? Se não tiver água benta, se não tiver a cinza, realmente a casa da gente não vai ficar protegida dessa maldade, desses demônios que vai aparecer na escuridão, né? Então, até hoje eu também me pergunto, e por que não? Está entendendo? Dá conta, aquela história me leva a essa reflexão de mundo, sabe? Imagine isso para uma criança que está ali desenvolvendo o mundo, que é a primeira história que ela escuta. Vai haver 3 noites de escuridão. A gente tem medo do escuro. O escuro se revela muita coisa, ou nos esconde também muita coisa. Então, ela trazia essa sabedoria. Por exemplo, não sai de noite, menino. Se for sair de noite, que tinha da história da cobra que era maldita, que até isso ela criava. Isso era para a gente não ir para o mato, está entendendo? Menino não vai caçar, porque tinha a história da cobra maldita, que vocês São Bento, menino, me protege de todo animal peçonhento. Menino não fazia perigo de minha avó não contar a história da cobra maldita, que era uma cobra. E você não pode mexer com ela, que ela dorme a vida toda. No dia que você mexer com ela, ela lhe persegue a vida inteira, até que ela lhe morda e você morra. Isso é uma história triste. Eu digo, não vou mexer, não vou criar. Até hoje eu crio esse medo. Eu digo, não vou mexer nunca. Ela criava tudo. Ela disse, toda vida que você for para uma floresta, você vá no caminho certo e vai dizendo, São Bento, me proteja de todo animal peçonhento, que era para proteger a gente dessa serpente. E essas histórias vão ficando, e até hoje não faz perigo de eu estar assim, em qualquer lugar estranho que tenha mato, se for de noite, São Bento, me proteja de todo bicho peçonhento, porque tem essas histórias. A gente leva
para a vida, sabe? Essa oralidade que é importante. E é nesses momentos, às vezes até você está um pouco triste, que a história te acolhe. Que a história te escolhe para te acolher, para te acalentar. Isso é bonito. A história, a oralidade, a narrativa traz isso. Isso é uma potência no Cariri, muito grande. E é interessante que aí você vê a pedagogia, né, que nasce da tradição e o quanto que a cultura e que a tradição ela é pedagógica, né? Porque na primeira história é para ensinar o valor do trabalho. Né? Você está ali, então, através de uma forma lúdica, de uma forma poética, você está ali educando, né? Na segunda vem a questão da religiosidade, né? Para assim, né? Se batize, né? Tenha a sua relação com o seu sagrado, se proteja, né? Porque um dia pode ser que a luz falte, você vai precisar dos seus santos, né? do seu sagrado. E nesse terceiro tem um ensinamento muito interessante que é o ensinamento de como caminhar no mato. Porque à noite é o horário das cobras no mato. E é o horário delas. Né? A gente que eu sou de cidade grande, mas como eu também trabalho com agroecologia, né, a gente tem que entender um pouquinho de cobra, de não sei o quê, de não sei o quê. E aí a gente vê quanto que essa tradição está ligado, né? Porque assim, à noite é a hora em que as cobras vão sair para caçar, para não sei o quê, e elas têm esse território delas. Então, assim, é uma forma de avisar, dizer assim, ó, vai sair de noite, então, né, vá por um caminho reto, né? O que é isso? Né? Vá ali, siga uma trilha, né? Porque aí, onde tem as pisadas humanas, geralmente as cobras não vão estar ali. E aí aí tem uma oração também para proteger, né? Se não der certo, se tudo der errado, tem a oração para proteger. Então tudo isso é uma forma de você tá ensinando, né? E de uma forma lúdica e poética. Porque você podia chamar o menino, ei, meu filho, é o seguinte, né? As cobras de noite elas saem para caçar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então assim, isso é muito sem graça, né? A forma, por exemplo, como eu aprendi, né, que à noite é horário de cobra, né? Foi um pouco sem graça. E aí lembrei também do meu avô, né? Que o meu avô, ele educava os filhos contando história. Né? Como ele trabalhava, eram 19 filhos, né? Então ele não tinha muito tempo e tudo. Quem educava, na verdade, era minha avó. Mas aí o pouco de tempo que ele tinha, né? E quando tinha alguma contenda em casa, ele sempre resolvia com história, né? Quando tinha um brigava com o outro, aí ele chamava, vem cá, não, vem aqui que eu vou lhe contar uma história. Às vezes, aí a minha mãe contava isso, as minhas tias contavam também, de dizer, não, vem cá que eu vou lhe contar uma história. Às vezes estava um se engalfinhando com o outro, não, separa, vem aqui, não, peraí, que eu vou lhe contar uma história. Então, assim, ele não ia dar um sermão, nem dizer, menino, vou botar você de castigo, não. Ele chamava para contar a história, e aí ele com aquele filho, né, no pé do ouvido ali, e ele não, tipo assim, ele não dava o carão na frente, ele chamava no canto, e aí ele contava uma história. E naquela história tinha o sermão, o ensinamento, o carão que ele queria dar, e aí isso era passado. Né? Então, assim, muitas dessas histórias, e eu também, né, fui educada um pouco assim, às vezes se eu estivesse triste ou zangada com alguma coisa, ou não entendendo alguma coisa da vida, né, minha madrinha sempre me chamava no canto e dizia, vem cá, que agora eu vou fazer igual o seu avô. Sente aqui que eu vou lhe contar uma história. E eu lembro que às vezes eu estava zangado, eu estava muito triste, chorando, e eu dizia, eu quero ela saber de história. Mas mesmo assim, ela contava. Então, assim, a força da tradição, ela é tão forte, ela é tão presente, e ela vai acalentando. Porque muitas vezes eu estava zangado, muitas vezes eu estava triste, eu realmente não queria ouvir. Mas aí, do meio para o fim, você vai ali prestando atenção. Né? Se a pessoa vai ensinar, dando um carão, ou brigando, ou ensinando de uma forma chata, para aquela criança que naquele momento está desatenta, porque está dentro da sua dor que ela não consegue, o menino não vai prestar atenção. Mas, dessa forma, a gente prestava atenção. Né? Eu tenho certeza que você tem vários exemplos. E aí é interessante falar dessa força da tradição no cotidiano, né? E na formação, na nossa formação.
Porque isso está em quem nós somos, não importa. Né? Não importa para onde eu vá, que formação eu tenha. Né? Esses ensinamentos eu sempre vou levar comigo. E eu também não duvido, não. Por via das dúvidas, eu prefiro acreditar e eu tomo como tão certo como qualquer livro universitário, porque é um ensinamento que vem, que tem um fundamento. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa força, né? Da tradição no cotidiano. Tocou num ponto que é para a gente, assim, fundamental. A história é viva, ela nunca morre. Ela está na gente, está na nossa pele. Quando você diz que a história te acolhe, te escolhe, te acalenta, é porque é verdade. Por exemplo, e olhe a sabedoria dessas pessoas. Elas percebem que você está ali, ó, na danadice, como a gente chama, a gente senta, até hoje a gente faz isso. Eu faço isso com as crianças, sabe? Com os meus sobrinhos que estão em casa chorando, às vezes por esse carão, às vezes pela essa tristeza, e senta. E você procura um ponto em comum para aquela história tocar o coração, o pensamento, os olhos e os ouvidos, seja usando gestos, seja pelas palavras que que diz sobre aquela realidade, sabe? E isso é bonito, isso é ensinamento, é o primeiro ensinamento que o pai passa para o filho, é o primeiro ensinamento que a avó passa para o neto, que a mãe passa para o filho. Esse menino, quando ele vai para o mundo, para a sociedade, ele já vai com a trajetória repletos de histórias, como a gente diz, marcados de história. Cada toquezinho que ele, e aquilo vai permanecendo e vai crescendo. Por exemplo, eu gosto de pesquisar muito isso. Tenho muita coisa ainda para pesquisar, muita coisa para aprimorar, para aprender. Mas esse cotidiano tem nos ensinado de histórias fantásticas. Tenho conhecido pessoas que têm trabalhado a oralidade, sabe? Principalmente as tradições, os mestres da cultura, contado quem são essas pessoas, através de uma pedagogia tão doce, tão bonita, tão convincente, que nos deixa com essa dúvida. Por via das dúvidas, eu prefiro benzer minha água, não vou mentir, que se quando eu souber qualquer coisa, quando essas coisas, está aparecendo um eclipse, para mim já pode, vou benzer uma água aqui, já tem um pouquinho de cinza, e todo ano, lá em casa é assim, na casa da minha avó, na casa de minhas tias, a gente tira a cinza da fogueira e bota em volta da casa. Aquilo ficou na gente. Isso ali não pesa, mas é até bonito, é um símbolo, é um círculo. Sabe, que a gente fecha ali para, proteger a família, proteger o convívio familiar, proteger essas coisas que a gente aprendeu no cotidiano. Minha mãe disse, não, é importante, e é importante, porque algo maior diz a ela que é importante. Tem uma história, por exemplo, que uma amiga minha me contou, para a gente fechar, para você ver, cada coisinha tem um ensinamento que é bonito, e que você puxa, e quando você cai na real, você percebe que pedagogia essa história trouxe, sabe? De respeito, de carinho, de atenção. Aí essa que me contou, foi uma amiga minha que passou, que a mãe dela, Maria, eu contava a ela. Aí para você ver, eram duas mulheres, a mãe e a filha, no caso ela, essa minha amiga, a mãe dela. Aí ela foi contar a história, acho que ela estava no tempo de rebeldia, né, na adolescência. Ela disse, minha filha, vou dizer a você, tinha uma moça há muito tempo, que brigava muito com a mãe, Aí pronto, brigava com a mãe, até que um dia, a mãe jogou-lhe uma praga nessa moça. Passou um certo tempo, essa moça morreu. E a mãe ficou triste, chorou tanto e mudou-se até do lugar. Chegou até mudar-se do lugar. Só que essa moça ficava aparecendo toda noite na beira da estrada, pedindo carona. E quem desse carona a essa moça, ela chegava mais na frente e estraçalhava a pessoa. Pois foi. E a menina até hoje, ela me conta essa história abismada, que ela disse, será? Oxe, sabe, o ensinamento que traz numa pequena história, sabe, de respeito. Uma filha que não tinha um convívio bem com a mãe lhe desejou-lhe uma praga, chegou um certo tempo, ela chegou a falecer, e depois que faleceu, ela ficou assombrando a estrada. E quem desse carona naquela moça, já sabe, morria. Tanto que o povo, deu 11 horas da noite, deu meia-noite, ninguém passava naquela estrada. Se morresse daquele momento para trás, mas não passava naquela estrada. Então, ela sempre contou essa história. Ou seja, de um ensinamento, para dizer assim, é preciso ter uma relação
de respeito entre as pessoas, entre pai e filho, entre mãe e filha, entre o convívio familiar na comunidade, porque as coisas ruins acontecem a partir das nossas condutas também, sabe? E eu digo, puxa, que ensinamento, sabe? E às vezes a gente vai conversando com essas pessoas, aí você vai percebendo que era aquilo mesmo que ela queria passar, um ensinamento para a vida, uma pedagogia de convivência com as pessoas, porque a oralidade é uma comunicação viva, presente, que toca a gente. Assim como toca você, me toca. E milhões de outras pessoas que até hoje vivem com a oralidade, sabe? Eu não perco a oportunidade. Se eu encontrar alguém num ônibus, em qualquer lugar, aproveito para contar a história. Só não passa em certa estrada depois das 11 horas. Né? Deus me livre. É interessante você falar isso, né? Que hoje em dia a gente ouve muito falar, né, de ciência quântica, do poder da palavra. E aí as nossas ancestrais, nossos ancestrais já sabiam disso, né? Que a palavra, ela tem poder, né? E aí dizem que praga de mãe pega, né? E praga de mãe, e que as mães, elas têm que ter um cuidado, né, com tudo aquilo que vai dizer para o seu filho, porque é quase como um decreto, né? E aí, assim, hoje a ciência e, enfim, né, a modernagem, né, vem colocando isso, o poder da palavra, aí vem a constelação familiar, que aí vai colocar o poder da mãe, né, sobre seus filhos, e isso tudo as nossas ancestrais já sabiam e já nos ensinavam a partir das histórias. Então, é muito interessante a gente perceber a força da cultura na nossa vida, né? De como que é importante e de como é importante as relações humanas, né? Essa troca para o ensinamento, porque é o que fica, é o que nos afeta, né? E aí também vem as novas pedagogias, né? Falando da pedagogia do afeto, porque a criança ela aprende melhor com aquilo que toca o coração. E aí isso, os nossos antepassados, as nossas antepassadas já sabiam, já faziam. E aí é importante a gente ressaltar, né, essa importância da cultura, né, que o palco, as artes, isso também é cultura. Mas as tradições, a oralidade, né, o que está no cotidiano, né, o jeito de sentar, o jeito de comer, o que vai comer, tudo isso é cultura. E tudo isso vai nos formando, vai nos moldando. Então, é muito interessante quando a gente fala das histórias tradicionais, da cultura tradicional, porque a gente vai percebendo na prática do quanto que essa história, de quanto que as histórias e a cultura ela vai nos costurando, né? E aí a gente vai que nem essa calça aqui, né? A gente vai sendo moldado por elas e que nos forma, né? Que é quando você diz assim, não, depois de 11 horas eu não passo em determinada estrada, né? Eu não vou, por via das dúvidas, eu vou espalhar a cinza na casa, eu vou batizar meus meninos, né? Pelo não, pelo sim. Então, isso nos forma, porque a gente não consegue, mesmo que a gente não concorde, fica uma interrogaçãozinha lá no fundo do juízo, com certeza, né, dizendo, rapaz, é melhor, né, não custa nada, mal não faz. Jerônimo, é isso. Você quer fazer as considerações finais? A gente está já com o nosso tempo já chegando ao fim. Agradecer, né? É sempre, para mim, não é um peso nunca falar dessa arte da oralidade, sabe? Agradecer ao espaço, agradecer a oportunidade de dar voz a esses oradores, a esses comunicadores, a esses artistas da terra, da vida e do mundo, que precisam de uma oportunidade para propagar essa pedagogia da oralidade, sabe? E vir cada vez mais para a gente aprender e compartilhar. Daqui a pouco isso aqui está cheio de gente, se Deus quiser, para a gente se somar, se abraçar e contar e recontar histórias. Eu quero viver a minha vida toda, sabe? Aprendendo a contar histórias. Adoro me sentar com minha avó. Sou muito grato a todas as pessoas que passam na vida da gente e contam uma história, sabe? Sou muito grato. A gente é feito dessas histórias. E eu acho que é no nosso coração, no nosso cotidiano, as pessoas que assistem, as pessoas que acompanham,
ouçam histórias, compartilhem histórias. Talvez seja a memória mais doce que você pode deixar para alguém. Seja a lembrança mais doce que você pode deixar para alguém, seja através de uma oralidade, que envolve amor, alegria. Eu vou sempre lembrar de minha avó. Vou sempre lembrar dela. Aonde ela for, aonde ela estiver, vou sempre lembrar. Porque ela deixou no meu coração, através da oralidade. Não foi nada materializado, físico, mas foi no meu coração. Essa oralidade, essa pedagogia, esse ensinamento, eu vou levar para uma vida toda. Então, eu sou muito grato a esses ancestrais, a vocês por nos acolher. O BNB está aqui promovendo isso aqui. Isso aqui é importante para a gente, para a comunidade e para o mundo. Isso aqui é uma saúde para a gente, sabe? Dizer que nós precisamos existir mesmo em tempos remotos, mas estamos aqui tendo a possibilidade de compartilhar com as pessoas que não estão saindo de casa ou que têm que sair para o trabalho, mas dizer a elas, vamos nos cuidar e aproveitar esse tempo de isolamento para contar histórias para os nossos filhos, para as pessoas que estão à nossa volta, os mais próximos, né? Inclusive pode ser o consolo de muita gente nesse momento, a oralidade. Obrigado. Gratidão, Jerônimo. E é isso. E aí, para vocês que né, fica a dica, contem história. E aí eu ainda deixo mais um conselho, já que a gente está falando de aconselhamento, eu deixo aqui um conselho para você que tem medo da morte e não quer morrer. A forma de você não morrer e ficar eternamente vivo, é contando histórias, né? Como o Jerônimo colocou, eu sempre vou me lembrar de minha avó. Então, se você tem medo da morte, não quer morrer nunca, então a forma de você ficar vivo no coração daqueles que te amam é contando histórias. Então, aproveite esse tempo de isolamento, de quarentena, e contem histórias. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco, agradecer a equipe técnica, Custódio, Sinésia, os meninos da filmagem, agradecer toda a equipe da administrativa e de serviços gerais do Centro Cultural Banco do Nordeste, que eles são fundamentais e muito importantes. É importante que a gente compreenda que para que nós possamos estar aqui, para que isso possa acontecer, existe toda uma teia, toda uma cadeia que faz com que a cultura funcione, com que a cultura exista, que vai desde o pessoal da limpeza, quem varre esse chão, até quem está na técnica, produzindo essa luz maravilhosa, esse som, captando essas imagens. Então, é muito importante que a gente também pense um pouquinho nisso, né? Que fazer cultura exige toda uma produção, um saber e um fazer. Então, quero agradecer a todos que estiveram conosco, agradecer toda a equipe técnica, toda a equipe do Centro Cultural e pedir que vocês deixem aí o joinha, deixem o like, curta essa apresentação de hoje e continue nos assistindo, siga o canal do Centro Cultural, que tem muita programação bacana, vem muita coisa boa por aí. E é isso. Um abraço a todos e até o próximo programa. Valeu.